tem uma coisa que eu adoro fazer, é bater em coisas. Alguma fera desembestada ousa entrar no meu caminho, senta a fúria da minha espada. Outra coisa que eu gosto de fazer é andar por lugares que eu nunca passei antes e explorá-los inteiramente. O que é melhor ainda se eu bater em criaturas agressivas enquanto eu faço isso. E Record of Lodoss War Deedlit in Wonder Labyrinth é exatamente isso. Só que também mais do que isso. Deveriam dar um nome pra esse tipo de jogo. Aposto que soaria incrível. Provavelmente seria quase o nome de uma banda de metal. Deedlit in Wonder Labyrinth, como outros jogos do gênero explorar locais e matar monstros, ainda pensando no melhor nome para se dar para esse gênero, tem como objetivo principal chegar até o fim do jogo. Para isso, você explora os lugares procurando por formas de ficar mais forte ou formas de mudar o seu movimento para explorar mais lugares com criaturas para você bater. Muito como é feito em Metroid. Porém, diferente de Metroid, Deedlit possui mecânicas de RPG, com equipamentos diferentes para se usar, e quanto mais monstros você derrota, mais o seu nível aumenta, como em Castlevania Symphony of the Night. Na verdade, Deedlit in Wonder Labyrinth não tem qualquer vergonha em esconder a clara inspiração em Symphony of the Night, com a forma que Deedlit anda e todos os movimentos que ela pode fazer sendo altamente similares aos de Alucard. Com viradinha quando começa a ir pro outro lado incluso. Essa inspiração em Metroid e Castlevania combina bem com o gênero de explorar lugares e matar bichos no caminho. Talvez esse gênero possa ser chamado de Alien Blood. Não parece tão bacana falando quanto parece no papel. Eu vou ver se falar mais acaba me fazendo mudar de ideia. Falando sobre essa parte de bater em criaturas desembestadas, o jogo te oferece muitas maneiras de infligir dor e sofrimento em cada uma delas, assim como elas têm várias formas de causar o mesmo em você. O que não é muito legal. Acaba sendo bem pior quando algumas dessas criaturas decidem encher a tela de projéteis que causam dita dor e sofrimento. Felizmente, se as circunstâncias estiverem ao seu favor, você pode absorver esses projéteis se eles forem da mesma cor do espírito que você estiver usando, como se fosse em Ikaruga. E da mesma forma como Ikaruga, é muito fácil acidentalmente entrar no caminho de 1 ou 3 dúzias de tiros que aparecem na tela. Pelo menos Deedlit não entra em combustão espontânea como acontece em Ikaruga, o que é uma colher de açúcar, pelo menos. O sistema todo de polaridade acaba sendo bem divertido. Mate criaturas com uma polaridade para ganhar níveis para a outra. Quando uma polaridade estiver no nível 3, você pode trocar para ela e se curar automaticamente com o passar do tempo. E se você levar algum tipo de dano, a experiência da polaridade sendo utilizada diminui.
que nem acontece em Cave Story. São mecânicas bem diversas para um jogo do tipo Alien Blood, mas elas ajudam a criar batalhas bem diferentes e engajantes. O nome ainda não tá pegando legal. Acho que eu vou precisar pensar em outra coisa. Enquanto você não está explorando lugares e batendo em monstros, o jogo enche o tempo com uma história. A história é incrivelmente simples de seguir, onde Dietrich está perdida em um lugar e não tem a menor ideia de como ela chegou por lá. Dentro da sua exploração e matança de monstros, ela encontra com pessoas que ela conhece que dizem coisas enigmáticas sobre voltar de onde ela veio ou chegar a uma resolução. Vários nomes são usados aqui e ali e aposto que tudo deve ser altamente maravilhoso para os fãs do anime na qual esse jogo foi baseado. Mas pra mim, alguém que nem conhecia a existência de Lodoss War antes, tudo isso pareceu apenas um monte de chamadas sem sentido. Eu não estava exatamente esperando nada demais em questão de saber a relevância de cada um desses personagens, então acabei não ligando muito. Pelo menos a história é sólida o suficiente para se entender mesmo tendo absolutamente nenhuma noção do que é um Lodoss War. Porque os Lodos estão em guerra? Não sei, a sua suposição é tão boa quanto a minha. Felizmente, como um bom exemplo de um Explore 'em Up, Dietrich in Wonder Labyrinth não precisa de uma história boa para ser um ótimo jogo. Para as pessoas que simplesmente querem tirar uma tarde para explorar lugares e bater em monstros, esse é um jogo perfeito para isso. O mapa é bem denso e me deixou bem surpreso com a enorme quantidade de portais de teleporte espalhados pelo mapa todo, especialmente para um mapa relativamente pequeno que nem esse. Realmente, o destaque do jogo acabam sendo os chefes que abusam da sua habilidade de desviar dos golpes deles. E o jogo possui uma boa quantidade deles dentro da sua curta duração. Então, não tem um momento monótono dentro da exploração e bateção desse Explore 'em Up. E esse nome também não pega muito legal, eu acho que vou ter que voltar pro quadro de ideias. Eu acabei de descobrir, depois de uma rápida pesquisa no Google, que esses jogos são chamados de Metroidvanias, o que soa maravilhoso, tem uma pegada muito boa, mas eu fico desapontado com a falta de criatividade de quem inventou o termo. Olha, eu ainda acredito que com o tempo bastante Alien Blood poderia acabar caindo nas graças do povo. De qualquer maneira, Record of Lodoss War, Dietrich in Wonder Labyrinth é um ótimo Metroidvania para quem quiser gastar uma tarde explorando lugares e batendo em monstros. Por motivos legais, eu sou requisitado a dar uma pontuação a esse jogo. Então, a nota para Record of Lodoss War, Dietrich in Wonder Labyrinth é 8 de 10. Perfeito para exploração e bateção. Sangue de aliens não incluso.